Olá pessoal, sou Ramiro do @Portal do Peregrino BR e hoje eu vou dar continuidade às histórias do livro Por Onde Caminham os Anjos, de John Wester. Vou deixar o livro aqui em cima para vocês verem a capa. Então hoje é o oitavo vídeo sobre as histórias, né? Contando as histórias, e hoje eu vou contar a história da irmã Dorothy, Mary Dorothy. A irmã Mary, ela queria fazer uma viagem para Roma, Portugal, dar uma grande viagem para alguns países. Então, só que o pai queria ir, mas o pai, ele tinha um problema degenerativo que deixava ele tonto, e ela achou muito preocupante, né? Levar ele para outro país, às vezes tem que levar para o médico, não era na cidade dela, não era no país dela. Então, o que aconteceu? Ela passou um tempo, ela ficava, né, naquela dor de consciência: poxa, vou deixar meu pai, vou deixar minha mãe aqui. Porque o pai só viajava com a mãe e vice-versa. Aquele casal, né, de muito tempo. Então, o que aconteceu? Passou 2 meses, ela ficou planejando durante muito tempo essa viagem, ela juntando dinheiro, fazendo lá as coisinhas dela. E a mãe faleceu. E depois passou um tempo, 2 dias antes da viagem, eles foram visitar o túmulo da mãe. Então, na estrada, viram uma barraquinha de legumes e frutas e foram lá. Quando eles chegaram, tinha um homem de blusa azul e um homem de chapéu e calça marrom. Então eles ficaram vendo a barraca e tudo, e esse homem de chapéu virou para a irmã Dorothy e falou: olha, sua mãe falou que seu pai pode viajar com você, não vai ter problema nenhum. Ela falou assim: poxa, esse cara, né? Imagina, alguém fala, sua mãe faleceu, você acabou de voltar do túmulo, e uma pessoa estranha, aleatória na rua, vira e fala: ó, sua mãe falou comigo. O primeiro impacto deve ser assim: poxa, o cara tá brincando, mas será que meu pai falou alguma coisa? Foi o que ela pensou. E ela falou: mas minha mãe faleceu. Eu sei que ela faleceu, pode ir. E aí ela entrou no carro, não quis constranger o pai, tipo assim, ia ali no cantinho e falou assim: pai, o que você tá falando da nossa vida? E então, no carro, ela falou assim: pai, você falou alguma coisa? Ele falou assim: não falei com quem? Não tinha ninguém, só tinha eu, você e o rapaz do caixa. Ela tomou um susto, né? Falou assim: pai, você não viu o homem de chapéu? Não tinha homem de chapéu, eu não sei do que você está falando. Então ela não quis também estressar o pai, e ela viajou com o pai, e a partir de então ela fez várias viagens com o pai, e ele faleceu aos 90 anos. Muito bem, feliz, né? Muito bem, que eu digo, fez várias viagens, se divertiu. Então foi muito interessante, né, essa história. Isso pode ter acontecido com você. Você às vezes estava precisando de uma palavra, uma pessoa aleatória na rua falou com você e só você viu. Aí as pessoas ficam com medo, né? Ah, isso é coisa de fantasma, não é não. Então a gente está sendo ajudado o tempo todo. Por isso que é importante a gente ter um estado de espírito positivo, bom. Mas existem anjos consoladores também. A gente tem direito de estar triste. E peça ajuda ao seu anjo da guarda. Muitas vezes eu posso estar triste, já aconteceu de eu estar bastante triste, e eu pedi ajuda para ele. E naquele mesmo momento eu recebi um fluxo de energia tão bom, tão de amor e carinho, de força, que eu passei de tristeza para alegria intensa. Isso acontece. Isso é um direito da gente, ter os sentimentos e saber administrar nossos sentimentos. É a saúde emocional. Então eu vou deixando essa história por aqui, mas eu vou deixar uma outra dica. Você que tem filhos, e as crianças têm bastante imaginação, e os anjos trabalham muito no campo da imaginação. Muitas vezes eu recebo símbolos tão fortes dentro da minha cabeça que eu consigo ver cada detalhe. Isso é promovido pelo meu anjo da guarda. Então ele me mostra esse símbolo e eu tenho que ficar pesquisando. Tem símbolo que até hoje eu não descobri o que é, qual é o significado, qual é a certeza. Não te dá nada de mão beijada, mastigado, né? Às vezes a gente quer tudo bem mastigadinho, mas essa própria busca pelo significado das coisas, da vida, ela vai tendo um crescimento, fazendo um crescimento na nossa vida.
E eu adoro quando aparece um símbolo novo, tem como eu desviar do outro, um pouquinho, não deixo aquele outro símbolo, continuo pesquisando e às vezes faz muito sentido na minha vida, são aprendizados. Então a criança às vezes não quer dormir, leia de noite para ela uma história por noite e vai repetindo, é interessante. As crianças têm muita ligação com seus anjos da guarda e ela sempre vai ter um amigo para proteger ela. Quantas histórias de crianças que foram protegidas, né? Muitas coisas também acontecem que nos deixam tristes, mas isso faz parte do nosso aprendizado. Nós temos um Deus bom que quer que a gente aprenda. Então eu vou deixando essa história por aqui e daqui a pouco eu vou contar outra história. Um grande abraço. Vou contar a segunda história. A segunda história é o homem vestido de branco. A família de Mark, que era um garoto de 12 anos, se mudou para uma região que era uma região agrícola nos Estados Unidos. Então eles tinham uma casa, uma região com grande vegetação, então tinha aquelas valas de drenação, né, que passava água, e eles queriam morar num lugar que tivesse mais sossego. Só que já haviam avisado a eles que tinham muitas cascavéis, teve muito acidente com animais domésticos, e cascavel a gente sabe que é uma cobra peçonhenta, né, um animal peçonhento, tem veneno. Então, numa manhã de domingo, ensolarada, Mark resolveu sair com a arminha de chumbinho dele, dar um passeio, fazer uma exploração, coisa de criança, né? E todo mundo feliz, era um almoço bom, só que o Mark foi pular uma dessas valas de drenação. Quando ele pulou e foi pousar no chão, ele sentiu uma picada no sapato. E quando ele viu, era uma cobra que estava agarrada no sapato e conseguiu perfurar o sapato dele e pegou em uma artéria. Então assim, se fosse uma picada comum, é mais fácil de resolver, mas numa artéria o sangue circula com muito mais fluidez, muito mais rápido. Então ele olhou, a casa estava a 150 metros, então você imagina uma criança de 12 anos, que um peso não é tão grande, ter que andar até a casa. Então só que a mãe, que já estava na cozinha, escutou um barulhão na sala, como se alguém tivesse caído. Quando ela olhou, era o Mark. E o Mark, já desmaiado, a mãe pegou, chamou, gritou o pai, pegaram, levaram ele até um hospital, só que pegaram a caminhonete em direção ao hospital, iam levar até o hospital. E a caminhonete superaqueceu, tiveram que parar, chamar as pessoas para dar carona, ninguém parava. Parou um homem com um carro pequeno, um haitiano, que não falava muito bem a língua deles, não falava inglês, mas eles falando ali por mímica, né, aqueles gestos, ele foi rápido e levou para o hospital. Só que esse hospital era um hospital pequeno, se fosse uma picada sem ser em uma artéria, seria mais fácil deles se tratarem o Mark. Então eles estavam esperando a ambulância, esse tempo todo a mãe orando, e eles sendo tratados na medida do possível. E a ambulância chegou, levou ao hospital. Chegando no hospital, a situação dele estava caótica. Então os órgãos do Mark já tinham parado, menos o coração. Então rim, outros órgãos, ele estava assim para a morte já. E a pressão muito alta, tiveram que fazer cortes, né, no corpo dele para aliviar a pressão. E ele não se recuperava, ele estava todo inchado, só dava para ver os cílios dele, para você ver o estado que ele estava. E a mãe orando o tempo todo, o pai também, né? E ele foi, depois com o tempo passando, foi melhorando. Então ele, depois que ele foi melhorando, a garganta ainda arranhando, ele conseguiu falar. E eles usavam também antes uma lousa para ele ficar escrevendo, se comunicando. Então quando ele conseguiu falar, ele falou assim, olha, filho, o que aconteceu? Mãe, eu estava andando, eu fui pular uma vala de drenagem e uma cobra, uma cascavel me picou. E um homem de branco me levou e eu não consegui ver o rosto dele porque eu só vi o ombro, eu estava muito mal. E ela falou assim, mas como assim, filho? E como você conseguiu subir as 13 escadas ainda quando chega na nossa casa? Eu falei assim, um homem subiu as escadas comigo. Era um homem grande, com a roupa branca, bastante forte, com os braços fortes, e me deixou lá.
e falou para mim antes no caminho, falou, olha, você vai ficar muito mal, mas você vai se recuperar. E no hospital ele ainda falou, olha, o vovô estava comigo, só que o vovô já havia falecido. Ela falou assim, você deve ter sonhado com seu avô, com esse homem de branco. Esse homem de branco era seu avô no sonho. Eu falei, não mãe, não era, não conseguiria andar 150 metros. E realmente a pessoa foi picada por uma cascavel, né, o garoto de 12 anos. Ele não ia conseguir andar 150 metros. Ele mesmo achou que ia morrer também para andar tudo isso. Então foi um milagre, ele se recuperou, teve que fazer um enxerto, né, porque infeccionou uma parte dali do pé dele, mas deu tudo certo, não teve depois nenhuma complicação e ele seguiu a vida dele. Então essas histórias, pessoal, acontecem para a gente aumentar a nossa fé. Eu agora lembrei, eu contei a história da irmã Dorothy, Mary Dorothy, que do pai dela, que ela estava com medo de levar o pai e o pai passar mal em outro país, né? Que ela ia para Roma e Portugal. E o que aconteceu? Comigo, a minha filha queria ir no show do The Weeknd comigo. Só que porque eu ia fazer uma cirurgia, eu falei assim, olha, filha, eu não sei se vai dar para eu ir não. Eu vou fazer a cirurgia ainda. Então eu vou pedir para o meu anjo da guarda. E quando eu tinha pedido para o anjo da guarda, isso foi antes dela me falar do show, né, que estava marcado. Já tinham marcado para o dia 2 de outubro, então eu sabia que ia dar tudo certo. Por quê? Para quem não sabe, dia 2 de outubro é dia dos Santos Anjos. Então eu vou explicar melhor, né? Dia 2 de outubro é dia dos Santos Anjos. Eu tinha sonhado já que eu iria fazer essa cirurgia, mas no sonho eu não conseguia entender se ia dar tudo certo. Eu perguntei para ele, para o meu irmão mais velho, né, o meu anjo da guarda. Olha, vai dar tudo certo essa cirurgia? E ele não falou nada, mas quando no dia seguinte a secretária falou, olha, Ramiro, dia 2 de outubro vai ser sua cirurgia. E se 2 de outubro eu sei que é dia dos Santos Anjos, né? E eu falei assim, então vai dar tudo certo. Só que o show, acho que era dia 5, dia 7. Acho que era dia 7 de outubro. Eu falei, olha filha, eu não sei se eu vou me recuperar, porque é muita coisa que eu vou ter que fazer. Eu teria que botar um catéter a 42 centímetros dentro da minha barriga e seria era uma borracha que fica na sua barriga, dentro do seu abdômen. Não sei se eu vou me recuperar em 5 dias. E eu falei com ele, porque eu já tinha perguntado para ele se eu iria conseguir, e ele já tinha me falado, vai conseguir. E olha só, a falta de fé, né? Mas com o tempo a gente vai ganhando mais fé nas coisas. E aí, no dia seguinte, eu falei assim, mas e agora? No dia seguinte, a secretária me liga de novo e falou assim, Ramiro, olha só, o doutor vai ter que viajar, então ele está adiantando as cirurgias. Vai ser dia 22 de setembro. Então ele adiantou a cirurgia, eu não pedi nada, só tinha falado para o anjo da guarda que eu queria ir. Então ele adiantou a cirurgia e eu consegui fazer a cirurgia, fui no show, foi muito bom, apesar de eu não gostar muito de multidão, mas não basta ser pai, tem que participar. E foi um show bom. A gente ficou muito feliz, foi um momento muito bom pra gente, né, de pai e filha. E deu tudo certo. E uma história similar do Mark, que aconteceu comigo, ele falou, né, que o avô dele sempre estava com ele, e provavelmente o anjo da guarda também. O que aconteceu? Eu fiz a cirurgia depois para fazer o transplante renal, né, e na UTI o meu anjo da guarda ficou o tempo todo comigo. Como? Ele tem uma cor particular quando ele aparece para mim, quando eu sei que ele está ali. Então a UTI estava toda invadida com a cor dele, né, toda cheia da presença dele, e a gente sente também. Então na cama, na maca, em cima do jaleco do médico, todas as pessoas que estavam ali eram inundadas pelaquela cor dele, pelaquela neblina que fica a cor dele. É como se fosse uma neblina com a cor particular dele quando ele aparece. As coisas que a gente trabalha, né? A cor significa muito, que eu entendi para mim, que são as cores que eu tenho que trabalhar em mim. Tem esse significado. Tem outros significados, mas são muito particulares. Então,
quando eu voltei pro quarto, ele estava lá, minha esposa perguntou, a Simone, né, falou, Ramiro, ele está aqui ainda? Eu falei assim, tá sim. Se você quiser entrar em contato com ele, pensa nele. Ele vai te dar muita intuição, muitas coisas que vão até resolver, até você pode ter seu contato com o seu próprio anjo da guarda. Então, ele ficou o tempo todo comigo, eu me recuperei, era para ter alta em 10 dias, eu tive alta em 8 dias, já estava com todas as funções normais, né? Que eles fazem um checklist lá. Eles falam, tá indo no banheiro? Tá fazendo isso? Tá se alimentando bem? Tá. O órgão tá respondendo bem? Tá. Então assim, foi muito rápido. Então eles sempre estão com a gente. Eu, de novo, vou pedir para vocês, se vocês gostaram, dá um like, só apertar aí no joinha, compartilha e coloca algum comentário. Pode ser até um emoji. Então vocês colocam por quê? Porque a plataforma, o algoritmo entende que gostaram. E você compartilhando isso para outras pessoas, elas vão ler essas histórias e vão ver que podem ter acontecido com elas. Se acontecer alguma vez com você, coloca aqui. Não tenha vergonha, pessoal, porque vocês estão ajudando outras pessoas. E é muito interessante isso. Muitas pessoas falam assim, o mal no mundo aumentou. Eu acho, e já li também outras pessoas falando isso, já ouvi, que não é o que o mal tem aumentado, as oportunidades de fazer o mal aumentou, mas eu acho também, acredito, que também as oportunidades de fazer o bem também. E você compartilhando o vídeo, a mensagem, essas mensagens, você também está fazendo bem, né? Então a gente faz a nossa parte. Então eu deixo aqui para vocês um grande abraço, uma excelente semana.